Não é assim? Eu também. Mas havia pessoas que faziam não somente isso, mas que iam denegrir o caráter de Paulo. Por isso ele diz que vai fazer uma loucura escrevendo para os coríntios, dizendo que tipo de servo ele é. Então ele vai dizer, nos açoites muitas vezes, nas prisões, nas vigílias, nos jejuns, nos perigos entre irmãos, nos perigos no deserto, nos perigos no mar, mostrando seu currículo apostólico, e diz, me suportem na minha loucura, eu nunca deveria fazer isso em sã consciência. Mas vocês estão sendo tão enganados por esses falsos apóstolos e obreiros de Satanás, que eu preciso fazer isso para preservar vocês. Não é por mim, é por vocês. Compreende, irmão? Então, quando ele fala sobre esse espinho, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. Mas o Senhor respondeu assim: minha graça te basta. E meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder espiritual se aperfeiçoa na fraqueza, na humildade, na ausência de arrogância, ou redução da arrogância, da soberba. Eu falo para as pessoas, não fala mais eu. Não fala mais eu. Só se for, eu sou um trapo de imundícia. Aí você fala, eu sou um trapo de imundícia. E quando eu falo aqui eu, é para dar um exemplo de um filho de Deus. Que o que tem de bom em mim é Cristo. Se tirar Cristo de mim, não vale mais nada. Eu vou estar no mundo, um mundo que jaz no maligno. Está na Bíblia, esse mundo vai todo mundo para o inferno. Não sou eu que estou falando. Foram com as minhas palavras do que eu tenho estudado há cerca de 20 anos. Vocês acham que eu cheguei aqui ontem para falar em público, gravar mais 2 anos falando ó, a mesma coisa, falando de Cristo. Cada vez melhor por estar me enchendo do Espírito Santo, me aperfeiçoando em tudo que eu faço aqui na academia. E na minha vida profissional, no dia a dia, procurando administrar melhor as coisas que Deus me deu, porque é para a glória dele, não porque eu vou atrás de grana, de viagens, de coisas do mundo. Não me satisfazem, nunca me satisfizeram. Nunca é uma força de expressão. Eu também estou em processo de lapidação, de purificação. Aí ele vai dizer algo que para nós parece tão incompreensível. Pelo Senhor que não. Ele vai dizer assim: por isso eu me gloriarei nas minhas fraquezas, Tá vendo? para que sobre mim repouse o poder de Deus. Agora, quem somos nós, por natureza? São aqueles que se gloriam nas suas forças, nos seus recursos, nas suas capacidades. Não pode. Não é? Então, não restou em mim força alguma. Guarde essa frase. Se o Senhor, a sua graça, tem, por causa de Cristo, por causa da visão de Cristo, visão renovada de Cristo, ele tem abatido você, saiba que é isso que ele quer. Quanto mais abatido você for diante de Cristo, certo? Quanto mais abatido você for diante de Cristo, Então o caminho será encontrado. Para que sobre nós repouse o Espírito. Por isso ele vai dizer para eles mesmos, Coríntios: quando eu fui ter convosco, eu não fui em linguagem persuasiva de sabedoria humana, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Irmão, faça de novo essa pergunta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quanto da fé evangélica, da fé dos cristãos hoje, está apoiada sobre sabedoria humana? Hein? Líderes espirituais pragmáticos, carismáticos, e a fé está se apoiando sobre sabedoria. Se alguém podia fazer isso, era Paulo, com todos os seus recursos. Mas ele sabia o quão espúrio, o quão desagradável era isso para o Senhor. Então ele vai dizer
que o ministério que ele exercia, eu exponho sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus. E como ele expunha? Siga o texto de Coríntios 2, você vai ver. Ele vai dizer, é pelo ministério do Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta e até as profundezas de Deus. E nós temos recebido o Espírito de Deus e não o Espírito que vem do mundo. Para nós conhecermos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tão importante aquele texto. Já estamos adiantando um outro ponto aqui, irmão. É o aspecto do ministério da palavra. Tudo que estamos falando até aqui. Não é? E há ainda outro verso lá, naquele capítulo 2 de Coríntios, que nos importa muito nesse assunto. Ele vai dizer assim, disto falamos. Do que falamos? Da sabedoria de Deus, outrora oculta em mistério. Essa que nós também já conhecemos pela graça, pela revelação de Deus. Ele diz, falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ele está dizendo, nada de recursos oratórios, nada de intelectualidades. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas, olha essa expressão, ensinadas pelo Espírito. Agora tem mais, para entendermos isso e sermos ajudados. Ele fala comparando ou conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Está lembrando desse versículo? O que Paulo quis dizer com isso? Ouça, irmão, qual é a ideia? Pense, ore sobre isso. Paulo está dizendo assim, as verdades espirituais, eternas, celestiais, são tão altas, são tão sublimes, são tão intangíveis, que só há uma maneira delas ser comunicada aos homens. Primeiro, o Espírito Santo exercendo o seu ministério. Porque ele é o único que conhece. Ah, já estou tocando em outro ponto. Estamos pondo todos juntos. Né? O outro ponto é conhecermos a suficiência do ministério do Espírito Santo para a edificação da casa de Deus. Se não conhecemos, vamos edificar com o quê, irmão? A suficiência do ministério do Espírito Santo. Então, continuando. Paulo vai dizer que o único capaz de trazer essas maravilhosas verdades, que nós não temos condição nenhuma de alcançar, não está no depósito humano, está no depósito celestial. Mas, graças a Deus, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Daquele que diz, eu sou a verdade. Então, primeiro, o ministério do Espírito Santo. Né? Mas não pairando por aí. Onde que o ministério do Espírito Santo é exercido? Em vasos. Em vasos. Graças ao Senhor. Vasos humanos, que eram nada. Mas o Senhor colocou a mão nesse barro, como Paulo vai dizer. E fez, e faz. Vocês entendem a analogia aí? Que nós somos barros, ou melhor, vasos de barro, querendo dizer que o ser humano sem o Espírito Santo não é nada. E mesmo assim o Espírito Santo, com um novo nascimento, ao habitar o nosso coração, ele começa um processo de amadurecimento espiritual. Para o reino de Deus, para ser filho de Deus, tem que ter uma vida espiritual. Tem que haver um novo nascimento. Não tem nada de forças intelectuais, culturais, econômicas. Não tem nada dos valores do mundo. Mas você vai viver nesse mundo, mas sob o governo de Deus, nosso Pai Celestial, para quem é filho dele. Fez e faz. Deles. E então, concluindo a ideia lá, ele diz, comparando ou conferindo coisas espirituais com espirituais. A ideia é a seguinte. Paulo está dizendo assim, existe uma roupagem própria para que as verdades celestiais possam ser vestidas ou revestidas para que sejam apresentadas. Então, os recursos de filosofia e intelectualidades, eles são totalmente inadequados para apresentar as verdades espirituais. Por isso ele diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. E anteriormente ele mencionou aí, você viu, palavras ensinadas pelo Espírito. Então, a ideia claríssima desse contexto é o seguinte, precisamos aprender as palavras ensinadas pelo Espírito para falarmos as coisas espirituais.
Agora, irmão, em primeiro lugar, as